Olá, o assunto de hoje é medo. Medo. Quem nunca sentiu um medo? E para que esse medo? Todos nós, pelo menos em algum momento da vida, já sentimos medo. O medo é uma emoção que acaba sendo uma adaptação psicológica para nos defender em uma situação de perigo. Imagine você numa floresta, no meio de um nada, e de repente aparece um leão ou um tigre. O que acontece? Nesse momento, claro, você vai sentir medo. Mas e o seu corpo, como reage? Nesse momento, os músculos, o seu corpo inicialmente libera adrenalina, e essa adrenalina serve para os músculos se enrijecerem, se contraírem, sua pupila se dilatar e seu corpo ficar preparado para uma fuga. Então, ele fica muito mais preparado para que você acelere e com isso consiga fugir de um leão, de um tigre ou de qualquer outro tipo de ameaça. Para isso que serve esse medo. Por isso que o medo é uma forma de defesa nossa. Só que essa ameaça pode ser física, moral ou de qualquer outra na ordem. E essa ameaça, nos dias atuais, elas não são apresentadas apenas como estou com medo. Mas pode ser também, estou ansioso, ou estou preocupado, ou estou com apreensão. Isso é comum em véspera de prova, de um exame, de uma entrevista de emprego. Quem nunca viveu isso? Muitas vezes vocês devem estar pensando, quantas vezes eu já deixei de dormir porque ia sair o resultado de um exame médico que fiz, ou então, fiquei sem dormir porque era véspera de uma prova que iria fazer numa faculdade, no colégio, ou então era véspera de uma entrevista de emprego. Todos nós já passamos por determinadas situações como essas. Isso é medo. O medo hoje em dia, ele pode ser um obstáculo para o nosso crescimento, pois esse medo, que seria na verdade uma defesa para o nosso organismo, esse medo, ele também pode ser um bloqueio. Quando nós estamos com medo, não desempenhamos determinadas atividades tão naturalmente quanto se não tivéssemos com esse medo. Imagine você no início de um emprego. Claro que você vai ter medo. Esse medo, ele serve para você ter uma atenção maior para desenvolver determinadas atividades, mas também pode ficar inseguro, gaguejar. Imagine você tentando conquistar aquela gatinha ou aquele gatinho. E aí? Aquele medo pode causar, naquele determinado momento, até uma gagueira ou alguma coisa nesse sentido. Esse mesmo medo que sentíamos no passado como uma proteção, hoje nós não precisamos correr tanto de leões, lobos, tigres. Então esse medo hoje, e de uma forma contínua, ele acaba sendo prejudicial para a nossa saúde, pois libera adrenalina, só que nós não precisamos fugir, nem correr, nem ficar tão atentos e preocupados com determinadas situações. Então esse medo acaba nos causando ansiedade e pode até causar estresse. Existem dois tipos de medo: o medo racional e o medo irracional. Mas o que é isso, medo racional? O medo racional é aquele que nós estamos em uma situação de perigo e que o medo surge como uma defesa. Por exemplo, você está andando num bairro arriscado, à noite, sozinho, e vai surgir o medo.
Mas esse medo surge como uma defesa. Eu preciso ficar mais atento, eu preciso olhar para o lado, para outro, ficar preocupado com determinados movimentos que podem ser arriscados, como um assalto, como um estupro. Esse é o medo racional. Esse medo é fácil de resolvermos. Podemos tomar determinadas atitudes para evitar que esse risco aconteça. Como? Eu vou passar a andar ou tentar sempre andar, pelo menos acompanhado de alguém. Ou, não vou andar em um local escuro, vou tentar andar sempre em um local iluminado. Ou então, já que eu tenho que ir para determinado bairro, eu vou tentar ir em um horário que não seja tão arriscado quanto em um horário arriscado, tarde da noite, que eu não consigo ver determinados movimentos tão bem quanto na luz do dia. Esse é o medo racional. E o medo irracional? Que medo irracional é esse? É aquele medo que não existe um perigo iminente, mas que mesmo assim sentimos medo. Se por acaso você sente medo de locais apertados, como um elevador, mesmo que você esteja desempregado e que se surgir uma oportunidade de emprego em um prédio alto, num 15º andar, eu não quero, não vou tentar ir para uma entrevista de emprego, nem vou me arriscar. Não quero, prefiro arranjar um emprego num térreo, no primeiro andar, que eu consiga subir de escada. Ou então, arranjei um emprego, mas esse emprego eu preciso pegar avião. Morro de medo de pegar avião. Não quero esse emprego em hipótese nenhuma. E quantas pessoas deixam também de namorar, ou de viver determinadas situações, ou até de viajar por medo? Um passeio, uma curtição. Mas eu não quero sair à noite. Não. Eu tenho medo de sair de casa. Pavor, pânico. Esse medo é o medo irracional. Esse medo surge, a maioria das vezes, pelo histórico de vida. Alguém que já sofreu alguma situação de risco em determinada situação e que aquilo dali causou um bloqueio. Não existe um perigo iminente. Claro que para corrermos risco basta estarmos vivos, mas o perigo é tão pequeno que é praticamente nada. Só que mesmo assim a pessoa sente medo. Esse medo que bloqueia, esse medo que atrapalha a vida das pessoas, esse é o medo irracional. E em que momento eu preciso de ajuda? A partir do momento em que esse medo começa a atrapalhar tanto sua vida que você não consegue realizar atividades necessárias ou atividades de lazer, e que isso te bloqueia a ponto de, eu prefiro deixar de viver do que viver e correr esse risco. Bem, fica aqui a contribuição dessa semana. Caso tenham gostado, curtam o vídeo, contribuam também com sugestões para os próximos vídeos e compartilhem com os amigos. Muito obrigada e uma boa semana.